Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu venho falar do CPC, do Código de Processo Civil, da revelia, para você aí que vai fazer esse concurso do Tribunal de Justiça. E essa lei do CPC, e aí eu estou gravando ela, porque na época que eu estudei, ela foi a mais difícil assim para mim. Comenta aí, deixa nos comentários do vídeo qual está sendo a lei mais difícil para você estudar, mas para mim foi o CPC, por ela ser muito extensa, por muitas vezes eu não saber do que eu estava lendo, porque eu nunca tinha tido contato com legislação antes de estudar para esse concurso. Eu só tinha visto um pouquinho da Constituição e uma lei ou outra do servidor público, dos concursos que eu tinha feito anteriormente. Então, quando eu fui estudar para o concurso do Tribunal de Justiça, foi o primeiro concurso que eu estudei leis, que eu estudei o Código Penal, o Código de Processo Penal, o CPC, o direito administrativo em si, né? Então, eu tive muita dificuldade. E quando eu fui estudar, faltavam 60 dias, né, para o concurso da capital, e então eu tive que assimilar muita coisa, e eu deixei passar vários detalhes. É por isso que eu estou trazendo aí cada ponto dessa lei, para que você possa se atentar aos detalhes, porque isso vai fazer toda a diferença na hora da prova. Então vamos aí para a lei seca, para a letra de lei, que é o que a Vunesp realmente cobra, né? Vamos lá. E se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada, porque eu falei de cada passo aí do CPC, também falei do Código Penal e falei já do Código de Processo Penal. Então dá uma olhada que tem muita coisa legal, muita coisa importante mesmo. E compartilha aí com seus amigos. Então, o capítulo 8, né, ele fala da revelia, artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, relembrando aí, o autor ele traz a petição inicial, o juiz ele vai ver se ele indefere essa petição inicial ou se essa petição inicial ela pode ser liminarmente improcedente, né? Você pode ter a improcedência liminar, senão ela vai citar, o juiz vai determinar que seja citado o réu para que ele apresente a contestação, no prazo aí de 15 dias. E aí, no caso do réu não apresentar essa contestação, ele é considerado revel e serão consideradas verdadeiras as alegações de fato formulado pelo autor. Porém, tem exceções. O artigo 345 diz: a revelia não produz esse efeito, né, de se presumir-se verdadeira, se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então, na questão, ela pode trazer havendo litisconsórcio, porque é a mesma coisa, é vários réus. Então, ou pluralidade de réus, ou mais de um réu. Então, ele pode aí usar esses sinônimos, tá? E aí, havendo pluralidade de réus, se um deles contestar, os outros, apesar de serem considerados revel, não vai ter esse efeito, né? Esse efeito de presumir-se verdadeiras as alegações de fato formulado pelo autor sobre os outros que serão considerados revel. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Então, direitos indisponíveis não tem como presumir-se verdadeiros as alegações do fato formulado pelo autor. 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Então, muita atenção, porque tem questão que fala a contestação não estiver acompanhada de instrumento. Não, é a petição inicial, a que é apresentada pelo autor. Se ela não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável, não é dispensável, é indispensável à prova do ato. E 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Então, eu vou trazer uma questão para vocês que eles só mudaram esse ou por e. E aí eu achei muita sacanagem da banca, mas ela fez isso. E muita atenção, é um ou outro, tá? Então, se as alegações do autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono, ou seja, não tenha advogado, nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. E o parágrafo único diz: o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, tá? Qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Então, tem muitas questões que trazem. O revel ele só pode intervir até a sentença, porque ele por causa da revelia. Não, gente, é em qualquer fase do processo. Ele pode entrar no recurso, ele pode intervir em qualquer fase do processo, tá? Mas ele vai receber o processo no estado que se encontrar. Um exemplo, se tiver arquivado, ele pode intervir, sim, mas ele não vai ter muito o que fazer, porque já está arquivado. Então, mas ele pode intervir em qualquer fase. Coloca isso na cabeça de vocês. Então, vamos aí para as questões. Mas antes disso, deixa aí o seu like para dar uma força para o canal, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa aí nos comentários qual a lei que você está tendo mais dificuldade para estudar. Vamos então para as questões agora. Número 1. Tendo sido reconhecida a revelia do réu que deixou de contestar a ação no prazo legal, assinale a alternativa correta. Na pluralidade de réus, havendo contestação de um deles, os demais, se não responderem o feito, sofrerão os efeitos da revelia. Qual que é o efeito da revelia? É presumir-se verdadeiro o que o autor alegou. Não, então essa alternativa ela está incorreta. Se tem pluralidade de réus, se tem litisconsórcio, se um deles contestar, um exemplo, tem 5 réus, um réu contestou, os outros 4 não. Os outros 4, eles serão considerados revéus, porém, eles não vão sofrer o efeito da revelia, que é presumir que é verdadeiro o que a alegação do autor. Isso não vai acontecer. Letra B. O revel não poderá intervir no feito nas demais fases do processo como um dos efeitos da revelia? Não. Nós vimos aí que ele pode intervir em qualquer fase do processo, mesmo sendo revel. Letra C. Se a contestação não estiver acompanhada de instrumento público que a lei considere indispensável à prova do fato, sofrerá o réu os efeitos da revelia? Nessa alternativa nós temos 2 erros. Primeiro, porque não é se a contestação, e sim se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento público que a lei considere indispensável à prova do fato. Aí, nesse caso, tem o outro erro. Não sofrerá o réu os efeitos da revelia. E aí está escrito sofrerá, mas aí não sofrerá, tá? É uma das exceções. Muito cuidado com isso, e a petição inicial e não a contestação. Letra D. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos a partir da publicação de cada ato decisório? Sim. Para complementar aí, diz que é no ofício local, né? Aqui, no órgão oficial, perdão. Aqui, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, tá? Porém, apesar de não estar escrito no órgão oficial aqui, sim, essa alternativa é correta. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos a partir da publicação de cada ato decisório. Letra E. Ocorrendo a revelia, o autor poderá modificar o pedido ou a causa de pedir até antes da prolação da sentença. E isso nós vimos aí no vídeo anterior, né? Que aí o autor ele não tem, ele vai trazer tudo que ele tem na petição inicial, né? E aí nós temos lá 3 exceções que ele pode modificar, mas não é, nesse caso, essa alternativa não é verdadeira. Então nós ficamos com o gabarito letra D.
2. A revelia não produz seus efeitos, em especial o da presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor na seguinte situação, exceto. Então, quando eu trouxe esse exceto, ele vai dar várias alternativas que são as exceções, né, dos efeitos da revelia, e uma não vai ser a exceção. Então, letra A, ele quer a incorreta, né? Letra A, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, isso é uma exceção. É uma exceção que não há a presunção de veracidade das alegações de fato formulado pelo autor. Então, essa aí é correta, nós estamos procurando a incorreta. B. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos? Correto. Então, nós estamos procurando a incorreta. C. A procuração não contiver disposição sobre a possibilidade de emenda da petição inicial, nada a ver com revelia isso daí. Então, a letra C é o nosso gabarito, ela é a única incorreta. Vamos ver as demais para ver se as demais estão corretas. Letra D. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então, certo, não há presunção de veracidade se um deles contestar, havendo aí pluralidade de réus. Letra E. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Isso aí também é correto, é uma das exceções para não se presumir verdadeiro as alegações do autor. Então, só a letra C que é incorreta, que não tem nada a ver com procuração e revelia, tá? Procuração é o que o autor ou o réu dá para o seu advogado para que ele represente eles aí durante o processo. Então, a letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 3. Essa aí foi para advogado em 2017 da VUNESP. E olha aí como ela foi bem cruel nessa alternativa aí, nessas questões. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A revelia, porém, não produz o efeito mencionado quando, aí ele quer uma das exceções, né? O réu ingressar no feito posteriormente alegando perempção, tem nada a ver com revelia. B. O litígio versar sobre direitos não patrimoniais disponíveis, nada a ver, é quando não versar de direitos indisponíveis, né? Então não é o caso dessa alternativa. Letra C. A petição inicial contiver pedidos cumulados, sendo um deles genérico, não tem nada a ver, esse daí lá da petição inicial que eu gravei há 2 vídeos atrás, e que fala que o pedido ele tem que ser determinado, porém tem exceções que aceitam o pedido genérico, então nada a ver essa alternativa. Letra D. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis e estiverem em contradição com prova constante do ato. Então, a pessoa que estudou, que leu aí mais ou menos por cima e que não assistiu esse vídeo, ela marcaria essa alternativa como correta, porque é muito semelhante, só mudou aí o E pelo OU. Forem inverossímeis, e aqui seria ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Não precisa ser os dois, pode ser um ou outro, se forem inverossímeis ou se estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Só esse Ezinho aí que tá errado, não gostei dessa questão. Letra E. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. E essa é a nosso gabarito, a nossa alternativa correta. Esse daí é um tipo de questão que você fica entre as duas e tem gente que acaba colocando na errada. Então, muita atenção com isso. Essa foi a pegadinha que a banca trouxe. Mas nem todas as questões da VUNESP são assim. Eu amo a VUNESP, talvez porque essa prova foi para advogado e advogado tinha mesmo que saber essas coisinhas, mas a prova da VUNESP, ela não tem muito essas pegadinhas assim, alterando só uma letra, ela realmente altera a palavra inteira, tá?
Aí está o nosso gabarito, número 1D, 2C e 3Z. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Quem quiser pode me mandar perguntas lá no Instagram, no direct, @DianaLoucena, ou deixar aqui nos comentários dos vídeos que eu respondo a todos, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo.